Sexta-feira é dia de falar um pouco de economia. E como meu objetivo é falar de economia, eu gosto de falar sempre que economia não é só mercado financeiro, não é só PIB, não é só informações, só números, mas economia é o reflexo da nossa sociedade. Então, falando um pouquinho sobre o que me motivou a trazer o Renan aqui, e já eu falo um pouco mais sobre ele, sobre as ações dele. Nessa semana eu estava acompanhando o pessoal da Associação B157, que é uma turma de amigos que se reúne para fazer uns eventos, uma festa, e com isso eles acabam arrecadando recursos, e todo recurso é repassado a instituições beneficentes para crianças. E eu tive o prazer de conhecer o Antônio, do Instituto Raízes, e me falou um pouco mais sobre me fez conhecer um pouco esse instituto, esse trabalho que eles fazem lá no Jardim Edilene para crianças carentes. E por isso eu trouxe hoje o Renan, para falar um pouco sobre o Instituto. O Renan hoje é líder do Instituto. E Renan, é um prazer estar aqui contigo. Me fala um pouco, se apresente, por favor. Fale um pouco sobre o Instituto Raízes. O que a gente pode... Com certeza. Primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre o Instituto Raízes. Meu nome é Renan Morghetti, hoje eu sou presidente do Instituto Raízes. E, de início, eu quero lançar, né, uma menção honrosa a todos os voluntários. Por coincidência, hoje é o Dia do Voluntário. Opa! Então, quero agradecer a todos os voluntários que estão assistindo do Instituto Raízes também, né? Nós estamos aqui com a Beatriz também, que ela é diretora administrativa, está aqui no cantinho acompanhando, junto. E parabéns a todos os voluntários que têm ajudado a tornar, né, esse sonho do Instituto Raízes realidade. E a todos os institutos e voluntários que fazem parte, que ajudam, né, a tantas famílias que necessitam. Sobre o Instituto Raízes... Nós trabalhamos hoje lá no Jardim Edilene, numa comunidade carente, num lugar que é invasão, e a gente tenta trabalhar com as famílias e crianças para trazer a mudança, né, no local, trazendo a mudança de caráter, a transformação dessas famílias e colocar essas famílias no meio do trabalho, dar oportunidade para elas, né, aquilo que elas não têm, e implantar sonhos dentro do coração dessas pessoas e das crianças, principalmente. Que bacana, Renan. Me fala um pouco, como é o contexto social que essas crianças estão inseridas? Como é essa invasão, como é essa região? Bom, é uma região que chamam, né, de favela, algo que quem mora aqui em Joinville não vê, né? É um local bem retirado de Joinville, e surgiu... de um dia eu visitar lá, eu conheci uma família, e a realidade que me impactou muito foi ver não apenas a pobreza, né? Mas ver uma oportunidade de transformar aquele local e levar vida e esperança para aquele local, né? E é interessante porque a gente olha essas crianças, a gente de distante não dá para ter uma noção de como é esse contexto, mas entendendo um pouco mais, qual que é a gente imagina numa situação como essa, qual que é o futuro dessas crianças? Quem são as referências para elas? Às vezes tem algumas referências não tão boas, e isso pode acabar com a vida de uma pessoa, com o futuro de uma comunidade. A partir do momento que a gente pega essas crianças e consegue fazer um trabalho bacana de educação, de esportes, de religião, a gente traz uma energia positiva, uma coisa boa para essas crianças, eu acredito que, de fato, a gente consegue mudar o futuro delas e mudar o futuro da região. Com certeza. O Instituto Raízes hoje, ele trabalha muito com a questão da educação, né? E trazer inovação, né? Gerar, porque tem muitas famílias, muitas mães que têm sonhos de ter seu próprio negócio, e trazer a questão do empreendedorismo, né? Para que elas sejam capacitadas, para que elas acreditem no potencial delas, né? E hoje a comunidade lá é um local simples, mas a gente viu a oportunidade de principalmente implantar sonhos, né? Como você falou, que referência que essas crianças têm, entendeu? Onde às vezes não tem o pai, não tem a mãe, teve que se posicionar, uma criança que teve que se posicionar dentro de casa como um pai para cuidar como uma mãe para cuidar dos irmãos mais novos. A gente
fez um trabalho, né, no início do Instituto, principalmente, que foi perguntar quais são os sonhos das crianças, né? O que elas querem ser quando crescer. E a gente foi surpreendido, porque muitas crianças não sabiam o que elas queriam ser. Uhum. E a gente sabe a importância de elas sonharem, de elas acreditarem em ser alguém. A gente está falando num contexto onde as referências, o exemplo que elas têm, não são dos melhores. Uhum. Entendeu? Onde uma criança falar que não tem sonho, não sabe o que ela quer ser quando crescer, então qual que é o futuro dela? Uhum. Né? Então, engajando justamente falando sobre investimento, sobre economia, o impacto que a transformação de uma criança pode gerar. É gigante. É gigante, é gigante. Nós estamos falando de uma criança que não tem sonhos, onde a gente tenta puxar e mostrar para ela um caminho e falar assim, o que você gosta de fazer? Uhum. Sabe? Nós temos exemplos de uma criança que, não vou citar o nome aqui, mas ela, depois de conversar, ela falou que o sonho dela é ser confeiteira. Uhum. Que bacana. Então, e a gente começou a incentivar. E para você ter uma noção, ela fez um bolo pra gente. Nossa! Então, nós estamos falando de um bolo, não é qualquer bolo, sabe? Um bolo, cara, de qualidade, onde ela é uma criança de 8, 9 anos. E é o sonho dessa criança começando a entrar, começando a se realizar. Exatamente. Outro, por exemplo, que é ser estilista. Então, e ela desenhou até essa semana, novamente, vestidos, entendeu? De noiva, onde eu mandei até para uma amiga que ela trabalha com moda, e ela ficou impressionada. Então, quantas crianças ali, se a gente der a oportunidade e mostrar para ela um caminho, a transformação que ela pode gerar na sociedade, dentro da cidade. Eu acredito que através dessas pequenas ações, a gente pode mudar a cidade como um todo. Quando a gente se fala de economia, logo vem na cabeça investimento, finanças. Uhum. Então, até uma coisa que a gente se preocupa é porque recursos para que o Instituto permaneça em pé. Uhum. Porque a gente tem gastos para que isso aconteça, né? A gente tem gastos do aluguel, do local e afins. Mas o maior investimento que a gente tem feito é o tempo. Uhum. Investir o nosso tempo para transformar outras pessoas. E como vocês investem esse tempo? Vocês fazem cursos, fazem atividades com as crianças? Isso. Hoje o Instituto Raiz ele trabalha com voluntários. Nós temos mais de 30 voluntários dentro do Instituto e todos têm o seu trabalho, né, fora, né? São voluntários, ninguém recebe para isso. Então, os nossos trabalhos são aos sábados. Antes da pandemia, o que a gente fazia? A gente ia lá na comunidade, recolhia, buscava todas as crianças, as famílias, reunia e separava as crianças por faixa etária de idade, né? E tinha uma atividade lúdica e também ensinamentos cristãos para essas crianças, para transformação de caráter, e a atividade era o mesmo tema para todas as crianças, mas a gente separava dos babies, kids, teens, adolas 1 e adolas 2. Só me traduz isso. Qual faixa etária que vai dessas? Cara, vai de 1 ano de idade até os 18 anos. Nossa. E a gente atende também os adultos, os pais, né? Porque a gente acredita que a transformação, sim, vem, né? A gente tá falando na geração do hoje, a gente está investindo, eu estou investindo em pessoas, as pessoas que estão juntos, os voluntários estão investindo em crianças para a transformação do hoje, porque a gente consegue transformar essas crianças hoje, elas vão ser o futuro. Eu tô plantando, eu tô regando, eu tô adubando uma semente para amanhã dar frutos. Com certeza. Entendeu? E assim, economia a gente trabalha, muda a sociedade e o reflexo vai sair lá na frente. Exato. A gente vai melhorando a nossa sociedade. Hoje, quantas crianças vocês atendem aproximadamente? A gente atende de cerca de 120 crianças. 120 crianças. As famílias se cadastram, né, para a gente atender. Então a gente tem um contexto familiar. Então a gente... E as famílias que se cadastram, né, a gente ajuda com cesta básica, a gente mantém o contato, né, simplesmente fazer o cadastro e lá e colocar as crianças. Não, a gente faz o acompanhamento das famílias, acompanha o processo da criança e, cara, principalmente levar o amor, sabe? Porque não adianta a gente ir lá tentar ensinar, tentar colocar
coisas goela abaixo. Não é assim. Tem que ter ela tem sinergia, que gostar, tem que aprender a amar aquilo, a entender aquilo, a se sentir amada, né? Exatamente. Então hoje é um prazer, eu até convido quem quiser visitar, né, as pessoas que estão aqui no estúdio, visitar para conhecer a realidade, sabe? Porque simplesmente falar é uma coisa, agora você sentir o amor que as crianças têm por nós e o amor que nós temos pela criança, né, com toda a humildade, né, mas sentir o calor, o carinho dessas crianças, porque alguém que for lá visitar, elas vão simplesmente abraçar, correr, querer conhecer. Então, muda, transforma, sabe? Para pessoas que têm tudo dentro da sua casa, sentir aquele clima onde quem não tem não tem muito e é feliz, é recompensador, é transformador para nossa vida. Que bacana, Renan. Renan, uma curiosidade, quem que é o Renan? Da onde você veio? O que você trabalha, formação? Bom, eu quero entender como é que tu chegou a esse trabalho. Então, eu faço engenharia, né, de transporte e logística na UFSC. Hoje eu trabalho como síndico profissional. E eu sempre fui apaixonado por pessoas, por vidas. Eu sempre visitei lares, visitei famílias que precisavam de ajuda, sempre levando cesta básica, atendendo, querendo entender a realidade de cada família, qual que é a dificuldade. Porque por trás de uma família que tem necessidade, há um contexto, sabe? Da onde que ela veio, o que ela faz, por que ela está ali. Hoje, conversando, se você parar e der uma atenção para moradores de rua e você perguntar o porquê que eles estão ali, são pessoas que são extremamente capacitadas, só que sofreram alguma coisa que fizeram com que elas desistissem da vida, não tivessem oportunidade. Infelizmente, as drogas, a bebida, fizeram com que ela parasse nesse lugar. Há um contexto, há uma realidade por trás que é abafada, que a gente não conhece. Muitas vezes o problema psicológico não é questão de não conseguir trabalho. Exato, é um problema psicológico e isso é muito sério. Interessante. Então eu sempre fui apaixonado e por sorte, por Deus, eu fui parar nesse lugar, né, uma vez, através de uma família, fui ajudar uma família e eu vou contar uma realidade. Eu gostaria de não me emocionar, de não... Mas né, se você emocionar, acho que o pessoal até brinca que eu sou muito chorão, né? Faz parte do show. Mas eu fui pela primeira vez lá e surgiu muitas crianças ao meu redor e elas pulavam no carro e falavam, né? Elas pediam moeda, dinheiro e bala. E eu falei, cara, o que eu posso fazer para mudar essas crianças? O que eu posso fazer para transformar essa realidade? E eu tenho certeza que foi Deus que colocou essa palavra no meu coração. Constância. Constância. Porque quantas pessoas têm projetos, têm sonhos, só que por empolgação, por emoção, iniciam, só que param no meio do caminho. Sabe? Como economista, quantas pessoas têm sonhos, têm projetos lindos de abrir uma empresa que pode impactar a sociedade e não vão até o fim por conta de medo, por conta de estresse que passa. Então, a palavra que veio muito forte no meu coração foi constância. Se você quiser transformar, você vai ter que ir até o fim. Abrir mão dos seus desejos, das suas vontades para transformar. Então, é uma vida com propósito, né? Então, isso foi... E é bacana isso, acho que a gente tem que ter um propósito, tem que saber o que nós queremos contribuir na nossa vida. A constância ela é essencial, porque é muito fácil a gente desistir no meio do caminho, a gente tentar migrar para um caminho mais fácil, mas se você realmente quer trazer algum impacto, realmente quer fazer algum negócio que mude a vida das pessoas, ou que mude a sua vida, a constância ela é essencial. Nossa, Renan, esse ensinamento foi bacana mesmo, é emocionante. Eu estive com o Antônio também se emocionou, ele comentando com a gente algumas histórias. Ele falou assim de crianças que chegam lá no sábado, desde de sexta-feira sem se alimentar, e algumas situações que a gente, que eu na minha vida assim, é difícil, da forma que eu vivi, é difícil a gente imaginar isso. E tem aqui pertinho da gente, Joinville tem favela, dizem que não tem, mas tem. Eu já rodei alguns lugares aí e já vi bastante coisa por aqui. E não adianta, a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que não existe.
E a gente tenta... a gente deixa bem claro que nós não somos uma assistência social. No nosso trabalho não é dar o peixe para eles, mas sim ensinar a pescar. Tá. E, Renan, me diz uma coisa, de onde vêm os recursos? A prefeitura ajuda, o governo ajuda? Não. Cara, hoje nós não temos nenhum mantenedor fixo, né? Nenhuma empresa que nos ajuda, mas a gente vive do dia após o dia, um dia após o outro, e glória a Deus nunca tem faltado, pelo contrário, a gente tem pessoas que têm vindo nos ajudar, mas o nosso sonho, o nosso projeto vai muito além do que ali, no Jardim Adilene. Eu acredito que a gente vai expandir, que vai para outros lugares, de Joinville, em outras cidades. Todos que estão no Instituto acreditam nisso também. E para isso a gente precisa de recursos. Né? É algo que hoje o local que a gente atende é uma quadra, ela é alugada. A gente tem projeto para expandir mais ainda, pronto, mas é uma dificuldade que a gente tem. É a ajuda financeira para manter isso em pé, né? Então, aos poucos aparecem, pessoas doam, mas não é nada assim fixo. E o nosso sonho que a gente tem, pelos recursos que a gente tem, são sonhos gigantescos, astronômicos, para pouco caixa que a gente tem. Mas eu acredito que se cada um contribuir de alguma forma, ajudar, se as pessoas entrarem no Instagram, né? Para quem não conhece, é @raizesinstituto. Tem ali um link onde você pode entrar, você pode fazer sua doação. Mas eu acredito, cara, que vai chegar doadores, vai chegar mantenedores para que essa obra mantenha em pé, para que a gente consiga alcançar muitas e muitas vidas. Quando a gente tem um projeto bonito que vale a pena, que consegue cativar as pessoas e mudar, acho que as pessoas conseguem enxergar isso de alguma forma e acho que vai dar certo, vão conseguir alguns recursos. Renan Borghetti, obrigado pelo nosso bate-papo, foi bem bacana, hoje estive lá, foi fantástico. Eu tô com uma vontade de ir num sábado à tarde lá conhecer o instituto de vocês trabalhando mesmo e ver essas crianças. Pra gente reforçar qual que é o endereço, o contato de vocês, para os ouvintes que quiserem ajudar também, contribuir, conhecer um pouquinho mais. Para você que quer conhecer um pouquinho mais, entra lá no Instagram, @raizinstituto. Se você quiser visitar, quer conhecer mais, manda uma mensagem no direct, quero visitar, quero conhecer. Que tem uma pessoa que vai entrar em contato, vai conversar com você, vai dar os esclarecimentos, as dúvidas que você tiver. Se você quiser fazer alguma doação financeira, ou de alguma forma, pode entrar ali no link na descrição do Instagram. Você pode clicar ali, vai entrar numa aba da PagSeguro, onde a pessoa pode doar através de boleto, crédito, né, em conta direto, e o valor à sua disposição. Cada R$1, cada R$10 faz a diferença. E eu estive lá, acho que para quem conhece o Zona Sul é bem fácil de encontrar a localização de vocês. Tá no Jardim Adilene, bem em frente à estrada que vai pro Morro do Amaral. Isso mesmo. Então no final, ali chegando no final da principal da Kurt Miner, onde acaba o asfalto, se você olha para a direita tem uma quadra. Então ali é a nossa sede, ali é onde a gente trabalha. Os nossos trabalhos, por enquanto, só funcionam aos sábados. Né? Nós temos o sonho de um dia estar funcionando todo dia a vapor. Você comentou, né, da questão que muitas crianças chegam lá e não... a última refeição foi na escola, na sexta-feira. Então a gente serve o lanche sempre da tarde, porque não adianta, né, apenas ir com o ensinamento, mas uma criança que está com a barriga vazia não vai aprender, né? Renan, nesse momento da pandemia, qual que foi o impacto para vocês? Vocês tiveram que mudar alguma atividade? Como é que Tivemos. Como o nosso trabalho principal é com crianças, nós tivemos que... porque as crianças não respeitam o distanciamento, né? Então, o que a gente fez? Começou a atender principalmente os pais, começou a trabalhar muito com os pais, fazendo umas visitas em casa.
Nesse período, graças a Deus, a gente recebeu mais de 600 cestas básicas que a gente distribuiu não apenas para as famílias cadastradas, porque hoje nós temos cerca de 80 famílias cadastradas, mas também para o Morro do Amaral, para o pessoal que morava na região ali. E a gente faz esse acompanhamento, sobe né, o local onde a gente atende, né, que é uma invasão, que é subindo um morro. Então a gente vai lá, conversa com as crianças, pergunta como é que tá. As atividades no meio dessa pandemia, em relação ao ensino, foram paralisadas. E a gente está louco para que as coisas voltem, né? Quando voltar, a gente já está com um projeto para até agora começar as estratégias, né? Que seriam o esporte, que seria o futsal e a dança, né? Que a gente sabe que isso vai impactar, isso vai gerar a questão de... qual seria a palavra? De disciplina. Disciplina, né? Porque as crianças só querem ver uma bola. E só querem ir chutando. Então, eles precisam também de disciplina, né? E todos que trabalham lá no Instituto são voluntários ou algum é contratado? Não. Todo mundo hoje é voluntário totalmente. Ninguém tira R$1. Todos os recursos que entram é para investir no próprio projeto. Nós cremos que no futuro a gente vai contratar pessoas para trabalharem para isso, né? É o meu sonho que expanda, que a gente consiga atingir mais vidas, mas no momento a gente não consegue contratar, né, para que tenha alguém trabalhando full time, para que isso vá mais para frente. Acontecer. Vocês têm alguma parceria com instituição religiosa? Ou não? Sim, né, nós somos vinculados a uma igreja cristã, a Sena, a Sena, e nós acreditamos, né, que Cristo pode mudar. Nós estamos falando também de adultos que... Adulto já tem uma mente cauterizada, né, uma mente formada. Então, a gente também a gente trabalha com os adultos justamente para eles entenderem a importância dos seus filhos, né? Implantar é uma questão de legado, né? Para todos os seus ouvintes devem saber, né, que você tem uma empresa de investimento, né? Então, a palavra legado para a gente é muito forte, porque a gente tenta implantar essa questão de as pessoas entenderem o legado que a gente pode deixar, que os pais entendam o legado que eles estão deixando, que são seus filhos, né? Sim. E como isso pode refletir na sociedade, né? Parabéns, Renan. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço.